tem uma dupla sertaneja que vai nos brindar com a arte dele, que é o Marcelino e o Sertanejo. Pois é, olha aí. Mas é cada qual no seu tempo, né? O último da mesa, que é o Walter Gomes Ferreira, da Associação do Ex-Militar da FAB, atingido pela portaria 1104 de 64. Com a palavra, 10 minutos, companheiro. Boa tarde a todos. Boa tarde, excelentíssimo senhor deputado Chico Lopes, deputado Arnaldo Faria de Sá e todos os componentes da mesa. Vamos tratar aqui dos assuntos ex-militares atingidos pela portaria 1104 da Força Aérea Brasileira, mas a essência do que eu vou falar também cabe a todos os outros, a todas as categorias, porque o que se quer aqui é o cumprimento da lei pertinente à anistia. E, na verdade, o descumprimento são para todos aqueles que são interessados na anistia. A Constituição Federal, através do artigo 8º da DCT, ela, na verdade, ela é clara quando ela institui no seu artigo 8º, referente aos atingidos em decorrência de motivação exclusivamente política, por ato de exceção institucionais ou complementares. E, regulamentando o artigo 8º, a Lei 10.559 de 2002 contemplou de maneira clara a disposição da concessão da declaração da anistia. Entretanto, nós temos visto que a Comissão de Anistia não tem cumprido o que a legislação emana. Até porque eu entendo que a Comissão de Anistia não cumpre, porque, na verdade, ela cumpre as determinações que vêm do centro do Executivo, ou seja, vem do mandatário executivo. Essa que é a grande verdade. E, com isso, tem criado uma série de dificuldades para as pessoas que desta anistia necessitam para que possam continuar seu restante de vida. A portaria 1104, ela foi um ato de exceção declarado pela própria Comissão de Anistia, pelo próprio Ministério da Justiça. Entretanto, esta portaria ela teve algumas interpretações, principalmente nos últimos anos, em que é a realização do governo petista, do governo democrático, mas a interpretação dada pelo governo atual é modificando aquilo que já vinha sendo estabelecido quanto ao cumprimento da Lei 10.559 em relação aos ex-militares da FAB, atingidos pela portaria 1104. Existe uma situação clara. A portaria 1104 foi um ato de exceção que atingiu os ex-militares. Não precisa, as pessoas que foram atingidas pela portaria 1104 não precisa de serem perseguidos políticos para que sejam beneficiados pela anistia. Então, o que ocorre é o seguinte: são duas coisas diferentes na relação dos ex-militares da FAB com a anistia. Uma coisa é a perseguição política. A perseguição política não precisa da portaria 1104 para que seja declarado o ex-militar anistiado. O que ocorre é uma grande diferença, porque, na verdade, a portaria 1104 é o próprio ato de exceção que atingiu. Não precisa de um complemento de dados de perseguição político para poder ser anistiado político. Então, essa manobra do governo, porque, na verdade, existe uma manobra. O governo não analisa de acordo com o que está estabelecido na lei. Uma coisa é o ato de exceção e a outra coisa é o ato de ser perseguido politicamente. São duas coisas diferentes, mas o governo fez questão de, dessa forma, entender, para querer confundir. Essa confusão dificultou também o direito dos ex-militares da declaração de anistia. Por quê?
Porque poderiam perguntar para mim... Vai encerrando, que pouco mais essa hora do dia a gente vai ter que suspender. Só mais 3 minutos. Pois não, fica à vontade. O que acontece é o seguinte, essa situação que poderia ser resolvida no judiciário, o que é que ocorre? A União, como tem presunção da verdade, ela dificultou que fosse feita justiça no judiciário. Porque, quando ela diz que um cabo ou um ex-militar teve a sua portaria anulada por um processo de anulação, não existe processo de anulação, mas quando ela diz isso para o judiciário acata, em razão da presunção da verdade da União. E com isso dificultou todo um processo que se poderia garantir através do próprio judiciário. Então, o que na verdade acontece, essa dificuldade toda que nós estamos tendo, nós, em vez de nós ficarmos aqui diante da retórica, a retórica não tem muitas das vezes levado a nada. Eu queria pedir ao presidente que nós fizemos aqui uma síntese, um memorial síntese das questões dos ex-militares atingidos pela portaria 1104, questões essas, todas elas amparadas na lei, tanto na lei do serviço militar, como no regulamento da lei do serviço militar, todas amparadas, não existe nenhuma vírgula do nosso questionamento fora da legislação. Então, diante disso, eu queria pedir ao presidente da mesa que fosse entregue essa síntese com os questionamentos referentes à questão dos ex-militares atingidos pela portaria 1104, fosse entregue ao senador João Capiberibe e Ana Rita, para que fosse dados os encaminhamentos e feitos esses questionamentos para o ministro da Justiça, porque a ele cabe dar uma resposta para nós. Muito obrigado. Obrigado. Traga aqui que a gente entrega logo a pessoa. Gente, queria um minutinho de vocês, que agora, quando começar a votação no plenário, aí nenhum deputado pode continuar dirigindo nenhuma sessão, sob pena de perder o efeito legal. É regimental. Então, nós temos aqui 5 pessoas inscritas, e que 3 minutos para cada um, para poder a gente ter 15 minutos, ainda tem a apresentação dos nossos artistas e o encerramento com o mesmo entusiasmo como foi